Caríssimos alunos, hoje vamos falar de libertar. Eles não sabem que o sonho... E o que é libertar? Conseguias imaginar um musical sobre o 25 de Abril na Broadway? Não conseguia. Adoro musicais, já falei várias vezes com a Inês sobre isso verdade. e trocar referências. Mas não tenho o dom do canto, obviamente, que percebe-se aqui pelo microfone, e não tenho o dom da escrita para música de todo. Acho que fica para lá a férias. Fica a sugestão. Exato. Mas achas Isso aí que já é quase sonhar demasiado. Isso era maravilhoso. Um Hamilton sobre o 25 de Abril. Olha, Salgueiro Maia. Salgueiro Maia. Eles não sabem nem sonham. Quis saber quem sou. Olá a todos e bem-vindos à nossa Watch Party, o podcast de cinema e séries da Renascença, feito por 3 jornalistas que, nas horas vagas, consomem muito conteúdo para vos dizer exatamente o que não podem perder. Eu sou Inês Braga Sampaio, não sei quem sou, nem o que faço aqui, mas sei que estou na Renascença, palco da Revolução de 25 de Abril de 1974. Eu sou o João Malheiro e nunca fui a Grândola, apesar de ser a inspiração para o nome da minha música preferida da Revolução. E eu sou a Daniela Espírito Santo e prefiro cravos a rosas, mas não estamos aqui para falar de botânica, nem de musicais, por mais que a Inês insista, e apesar de sabermos que o nosso convidado de hoje também é fã da Broadway. Hoje falamos não da Broadway, mas do 25 de Abril, porque é a semana do Dia da Liberdade, e para isso convidamos para a nossa Watch Party um especialista. Ele é jornalista, tem vários prémios na gaveta e já publicou 3 livros, entre eles a obra Esquecidos em Abril, sobre as 6 pessoas que morreram durante a Revolução dos Cravos. Na Renascença faz as delícias dos leitores com as suas reportagens. Bem-vindo, Fábio Monteiro. Obrigado a todos pelo convite. Isto está tudo comprado, já está essa para avisar. Sim, só elogios. O livro Esquecidos em Abril é uma investigação jornalística sobre os 6 nomes que a história atropelou para que se criasse o mito de uma revolução sem sangue. E inspirou um filme, o drama histórico Revolução Sem Sangue, realizado pelo estreante Rui Pedro Sousa. E já lá vamos à conversa com o Fábio Monteiro sobre o 25 de Abril, mas primeiro temos novidades para vos dar. O que é isto? É a revolução. A revolução? Sim, não ouviste na rádio? Aqui, posto de comando do movimento das Forças Armadas. A propósito do tema desta semana, o filme Revolução Sem Sangue é um dos nomeados na categoria Melhor Filme dos prémios FIA que decorrem este domingo à noite no Casino Estoril. A Flor de Buriti, Grande Tour e O Teu Rosto Será o Último são os outros filmes a disputar a categoria principal. Em antecipação da gala que celebra o melhor do cinema português, Paulo Trancoso, presidente da Academia Portuguesa de Cinema, indica-nos que o número de filmes feitos em Portugal aumentou em 2024. Estavam 34 longas-metragens de ficção e 17 de documentário, o que denota um crescimento, mesmo na área das curtas-metragens também, porque, curiosamente, o número de longas-metragens, que são 34, também são 34 curtas-metragens de ficção que estavam a concurso. Denotam, de certa maneira, uma recuperação, especialmente desde os tempos da pandemia. Congratulamos-nos primeiro com isso, com a recuperação e com o número de filmes já produzidos. Se a produção de filmes recuperou, o mesmo não se pode dizer das exibições em sala. Paulo Trancoso sublinha a importância de ver cinema no grande ecrã. O cinema ainda não recuperou como era antes da pandemia, dos cinemas em si, das salas de cinema, e o cinema português também sofre bastante com isso, não é? Porque é uma das linhas de força que fazemos este ano. A paixão do cinema é também a sala de cinema, a grande sala onde vemos os filmes. A pandemia trouxe-nos o streaming, não é? Que vemos os filmes no computador ou até nos telemóveis, mas não é essa a maneira talvez mais correta de irmos ao encontro dos filmes que temos e que fazemos em Portugal. O presidente da Academia Portuguesa de Cinema, Paulo Trancoso, ouvido pelo Watch Party. Já no mundo do streaming, a grande estreia da semana está na Disney+. A primeira parte da segunda temporada de Andor já está disponível. São os primeiros 3 episódios da continuação da história da saga Star Wars sobre os rebeldes que fizeram frente ao temível Império. Até 13 de maio vão sair 3 episódios todas as semanas, às quartas-feiras.
A morte do Papa Francisco faz com que as atenções do mundo estejam voltadas para o Vaticano nas próximas semanas, até porque no próximo mês a Igreja Católica vai eleger um novo Papa. Um processo que, para muita gente, tornou-se mais fácil de perceber depois do filme Conclave. Um dos principais nomeados para os Oscars deste ano, o drama realizado por Edward Berger retrata a eleição ficcional de um novo Papa e os jogos de bastidores por trás da escolha. Nem tudo o que vemos é verosímil, mas procuram perceber melhor como vai funcionar a escolha do próximo líder da Igreja. Este filme é uma boa opção. E por fim, voltando à temática do nosso episódio, se procura um novo filme para assinalar o 25 de Abril, fiquei a saber que estreia-se esta semana a longa Camarada Cunhal. É um filme biográfico sobre o período em que Álvaro Cunhal, histórico dirigente do PCP, é encarcerado no Forte de Peniche e colocado na mais moderna e segura ala penitenciária. Uma história que pretende retratar alguns dos atos de tortura que ocorriam nas prisões do Estado Novo e a famosa fuga do Cunhal do Forte de Peniche. É uma das várias histórias de um Portugal que lutava pela liberdade, como aquelas que vamos falar já a seguir. João Guilherme de Régua Ruda, José James Hartley Barneto, Fernando Luís Barreiro dos Reis, Fernando Carvalho Giesteira, António Lage e Manuel Cândido Martins Costa. São estes os nomes das 6 pessoas que morreram no 25 de Abril, ou, no caso de Manuel, no dia seguinte, entre a euforia da deposição do regime do Estado Novo. Fábio Monteiro escreveu um livro sobre estas 6 pessoas, cuja importância reside precisamente no facto de não serem importantes. Esse livro, Esquecidos em Abril, inspirou um filme, Revolução Sem Sangue. Fábio, como surgiu o convite do filme? Surgiu como todas as grandes histórias contemporâneas acontecem, que é com uma mensagem no Facebook. Neste momento é o plot. É esse o plot. Neste caso foi mesmo literalmente Facebook. Fui contactado pelo Rui Pedro Sousa, uma mensagem, e a manifestar automaticamente o interesse que tinha lido o livro e que gostava de fazer um filme sobre isso. Ou seja, não fui eu que andei propriamente em busca de uma adaptação. Na verdade, posso dar aqui um bocadinho de informação. Fui contactado mal o livro foi lançado para a possibilidade de fazer-se um documentário sobre as famílias, e acabou-se por fazer um documentário também que foi lançado o ano passado, que passou na RTP, mas a adaptação cinematográfica não estava minimamente nos planos, e foi o Rui que me mandou a mensagem a dizer que gostava e que via potencial. No livro, como no filme, passámos mais de 24 horas com as personagens antes de chegarmos ao seu desfecho trágico. Era importante mostrar a vida normal, mostrar que eram pessoas reais, perceber quem é que elas eram antes dessa noite fatídica. Sim, até por uma questão de contexto. Primeiro, estas pessoas foram apagadas da história. Há imensos arquivos de depoimentos a nível parlamentar da Assembleia da República, deputados, representantes políticos, primeiros ministros, inclusive presidentes da República, que dizem que referem-se ao 25 de Abril como uma revolução sem sangue. Estas pessoas eram anónimas, umas mais mobilizadas politicamente, outras que não, e acho que seria muito diferente, teríamos até uma conversa muito diferente aqui se estas 5 pessoas que faleceram efetivamente no dia 25, Manuel Cândido, como foi referido, já falece no dia 26, em circunstâncias também ali no Chiado. Se estas 5 pessoas fossem funcionários ou agentes da PIDE, a conversa que nós teríamos aqui era completamente... Era bastante diferente. Ou seja, as inclinações políticas dele fariam-nos ler a história de uma forma diferente. Neste caso, eu até posso confessar, eu não sabia que tinham morrido pessoas no 25 de Abril, e a premissa de que eu parti para esta história, para esta investigação, depois de descobrir que tinham morrido pessoas no 25 de Abril. Foi isso que te surpreendeu e te levou a... Sim, completamente. Ou seja, eu ignorante me assumo, e foi isso que me levou a procurar a história, a fazer a investigação e partir para o livro. Neste caso, isto é uma preferência pessoal e uma inclinação enquanto jornalista também. Isto aplica-se também a filmes e a séries. Eu não gosto necessariamente de séries ou filmes ou reportagens sobre as personagens principais da história. Eu gosto mais de ângulos enviesados. Todo o mérito possível e todo o orgulho e todas as laudações possíveis ao Salgueiro Maia, mas eu não quero saber a história da perspectiva de o que foi o 25 de Abril sobre Salgueiro Maia. Eu quero saber sobre quem foi a Senhora das Flores, ou a Celeste Queiro, e eu prefiro ouvir esse ângulo da história, por assim dizer. No livro, tiveste a colaboração das famílias, das vítimas na elaboração do livro. No filme também ajudaram à produção, segundo o que percebi. Até foram homenageadas no final, aliás. Qual é a importância de trazer os familiares para um papel ativo no retrato das famílias? E tiveste algumas dificuldades em falar com alguns familiares? Muitas. Como é que eu ia dizer? Houve casos em que fui literalmente... Todos aqui nós nesta mesa somos jornalistas, e todos já tivemos um pouco a experiência, talvez...
Eu recomendo, eu acho que é uma ótima experiência de reportagem, que é bater à porta de casa de pessoas que onde elas não estão à espera que nós apareçamos, nem sabem o que é que nós vamos falar sobre ali. E houve vários telefonemas e várias portas em que fui bater para conseguir escrever esta história que as pessoas não sabiam quem eu era. E passados 5 minutos as pessoas estão a chorar. Primeiro porque estamos a falar de uma história que pensamos, isto passou-se Eu escrevi o livro, foi publicado em 2019, quando fez os 45 anos do 25 de Abril. E pensamos, isto já passou há muito tempo e que esta história está limpa, já não tem tantos sentimentos à flor da pele. Completamente oposto do que é isso. E depois estas famílias foi difícil, muito difícil. Algumas delas, umas estiveram muito mais predispostas. A família de João Arruda, para todos os efeitos, o João Arruda era a pessoa mais mobilizada politicamente, era a família maior, a família que migrou para os Estados Unidos. Como é que eu ia dizer? São muito self-starters, muito autorrepresentativos, têm uma narrativa já bastante construída quem é o irmão e gostaram, obviamente, disponibilizaram-se desde o primeiro momento quando contactei para contarem a história. A família do José Barneto, o mais velho de todos, pai de 4 filhos, um mês antes de ter entregado o livro não tinha testemunhos de familiares, ou seja, foi só depois, até posso dizer isto, foi só depois de ter todos os outros testemunhos é que a família, uma das filhas, acedeu a falar comigo lentamente, algumas conversas, não se quis encontrar pessoalmente comigo sequer. Foi tudo por telefone? Neste caso foi tudo por telefone, ou seja, foram várias conversas, mas foi tudo por telefone porque eu estive à porta de casa dela e não vai acontecer, não há interesse. Tanto que, até ligando aqui um bocadinho à nossa conversa do filme, quem tiver a oportunidade de ver o filme, ou quem já viu, não sei se reparou, mas a família do José Barneto não aceitou que o nome dele fosse usado no filme. Ele aparece, eu acho que é um dos grandes momentos mais subtis até, por assim dizer, do filme, que o Rui Pedro de Sousa conseguiu, na Rua António Maria Cardoso, que vê-se um homem a falecer com uma gabardine, que é a descrição e há arquivos históricos disso, ou seja, até a própria caracterização da pessoa que morre ali naquele momento é o José Barneto, ou seja, quem conhece a história sabe o que é que está ali a acontecer, sabe quem é aquela pessoa, mas aquela família não é um assunto morto e não aceitou ser retratada no filme. É essa, naturalmente a ficção toma liberdades artísticas, nem que seja para melhor contar a história. É essa a grande diferença entre o filme e a realidade que detectaste? É assim, eu acho que obviamente o filme tem liberdades, a cena da estrutura no edifício da PIDE tem uma coisa que eu, assim, a nível romanesco, enquanto romance, eu gosto muito. A nível do jornalístico, é impossível eu poder fazer aquilo. Mas ele, por exemplo, o Rui Pedro de Sousa faz uma coisa que é aquele efeito borboleta, que é, estamos a falar da história de 5 pessoas que estão em Lisboa e que cruzam-se em diferentes ruas. E o Rui, com as liberdades do cinema, consegue quase dar... Há um momento em que há realmente um encontrando de ombros entre dois personagens. E aquilo não há qualquer documento que ateste isso. É uma liberdade com o cinema e eu acho que eu gosto muito enquanto espectador de cinema disso. Uma liberdade que eu não podia obviamente tomar no meu livro. O filme retrata 6 mortes, coloca maior enfoque em 4. O próprio livro também faz uma distinção entre reprimidos e omitidos. Mais concretamente, colocas as 4 primeiras vítimas na categoria repressão e pões António Lage, que era funcionário da PIDE, e Manuel, que era agente da PSP, e só morreu no dia 26 de abril, como já especificámos, em omissão. Porquê é que sentiste essa necessidade de dividir? Bem, primeiro porque se vocês forem à Rua António Maria Cardoso, neste momento tem lá uma placa com 4 nomes. Exato. Ou seja, a própria história omitiu aqueles 2 nomes. Omitiu aqueles 2 nomes e são tratados de forma muito diferente. E não dizendo nomes, nem referindo, eu posso-vos dizer que quando escrevi o livro estava acordado um prefácio de uma pessoa e quando a pessoa percebeu que o funcionário da PIDE ia entrar, recusou-se. Ou seja, não estamos a falar de temas... Eu tive apresentações do livro de pessoas a acusarem-me porque é que eu fui incluir o Manuel Cândido. Não é um tema fechado. Com um facto histórico que ainda é muito complexo. Sim, ou seja, são mortes que são tratadas de forma abismalmente diferente. Até, mais uma vez, eu consigo perceber de onde é que vem esse desconforto, consigo perceber as inclinações políticas que estamos aqui a falar e consigo perceber se estivéssemos a falar até de um agente da PIDE, um agente clássico da PIDE, ou seja, que nós conhecemos a nível histórico. O Manuel Cândido, para todos os efeitos, após 25 de Abril, houve a investigação do que eram os agentes, o que é que não era. Ele nunca aparece, não há qualquer descrição, qualquer documento que ateste que ele era um agente da PIDE, ou seja, ele era um escriturário. Era um funcionário público clássico. Certo. Conivente, obviamente, com tudo que se passava dentro do edifício,
Mas é diferente de ser um sujeito ativo ou um sujeito passivo da história, por assim dizer. O filme também acaba por fazer essa distinção. Sim. O filme trata isso do mesmo ângulo que nós estamos aqui a retratar, mas não é consensual, por assim dizer, entre todos os espectadores que ele seja retratado de forma simpática e com consciência. Mas tiveste backlash? Eu pessoalmente estive no backlash, não no filme de todo. Eu acho que o filme foi o oposto. Eu acho que o filme teve muita projeção. Tive uma coisa que... Como é que eu ia dizer? Eu lancei o livro em 2019, foi muito bem recebido, tive muita projeção, reportagens até a nível de canais televisivos, tudo, muito interesse. O filme sai, e para todos estamos aqui a falar de cinema, e há uma razão para estarmos aqui a falar de cinema, que tem muito mais impacto. E o que acontece? Passado o filme, primeiro o Marcelo vai à antestreia. O Marcelo vai à antestreia, a família tem... Eu tive a oportunidade, até recomendo, quem quiser, os nossos ouvintes, que vão ver uma reportagem que eu fiz para a Renascença, que está lá, porque estive a acompanhar as famílias quando vieram a Portugal a propósito e a Lisboa para acompanhar, que até tiveram a oportunidade de conversar com o Marcelo e tentar explicar porque é que eles nunca falaram sobre os mortos do 25 de Abril, até agora. E depois tivemos uma coisa que eu acho que foi, enquanto profissional e enquanto sei que também posso falar para o Rui, o Presidente da Assembleia da República, o Aguiar Branco, chamou as famílias. Ou seja, eu recebi uma mensagem a dizer que pedirem os contactos das famílias para chegarem, para irem ao Parlamento, e acho que isso é um nível de repercussão pública é abismal. Tipo, assim, se eu quiser falar da estatística mais mesquinha possível de likes de LinkedIn, está aí o meu recorde, amigos. Mas deves-te sentir de alguma forma um bocadinho responsável por isso, não é? Por esse reescrever da história, digamos assim. Sim, é muito simpático, mas não foi feito com essa intenção, ou seja, foi feito de forma muito egocêntrica, ou seja, esta é uma história que me interessa, é isto que vou fazer, pronto. E depois as consequências são positivas, mais nada. Sim, ainda pode dar um bom post do LinkedIn no facto do filme estar nomeado para os prémios Sofia este fim de semana. Como é que te sentes, lá está, esta história que tu acabaste de contar até do Parlamento, o filme ainda estar a ter agora reconhecimento, como é que te sentes olhar para trás, perceber que o livro já saiu há alguns anos e ainda está a ter efeitos? Primeiro, apesar de estarmos aqui a falar da Revolução Sem Sangue, isto não é a primeira vez que há alguma coisa que eu escrevo que é adaptado. Conta-nos tudo. Então, o meu livro infantil já foi adaptado para uma curta da RTP, de animação. Como se chama o livro? A Construção do Mundo. E eu também já fiz outra grande reportagem na altura, quando estava noutro órgão de comunicação, que foi adaptada a documentário. Ou seja, não é a minha primeira... Sobre o que era a reportagem? A morte do Alcindo Monteiro, no bairro Alto, por neonazis, em 95. Isto é muito surreal. Para mim é completamente irreal, porque nunca... Ou seja, todas estas circunstâncias nunca foi uma postura ativa de ter. Mas é ficar contente. Neste caso não foi uma postura ativa nunca que tomei. Foram sempre coisas que foram acontecendo dos trabalhos que foram dando origem. Sim, mas ou seja, acaba por demonstrar que o interesse pelos trabalhos que tu desenvolveste acabou por ser interessante para outras pessoas, porque quiseram desenvolver ainda mais. E de maneiras diferentes, não é? De maneiras diferentes, exato. Documentários, ficção, etc. Sim. Espero eu. Fábio, tu também és jornalista, como nós os três, aliás, surpresa. E nos tempos livres. É isso. Às vezes pomos a capa e somos defensores da verdade. E vê lá, tu que trabalhamos ainda por cima na mesma casa, um bocadinho a Avengers. Mas como expert das reportagens e excelente escritor, e já tu disse também, ou seja, não estou aqui a dar a graxa só para o programa. Mas tens mais alguma história que gostasses de contar em livro, ou alguma que já tenhas contado e que também gostasses de ver adaptada ao grande ecrã? E já agora, porque é que é aquela dos espiões? É aquela que, para referência, pesquisem 4 diplomatas vão jantar, 3 são espiões, e encontrarão a reportagem do Fábio e leiam, por favor, porque é uma delícia. Eu adoro essa peça. Ok, essa peça é ótima, mas eu vou dizer que o mérito dessa peça não está minimamente em mim, está no Seixas da Costa, na ONU, que foi ele que me contou essa história. E a história é toda dele, eu pus pelas minhas palavras, em grande medida, mas foi quando ele... Agora não me estou a lembrar, sei que era um país nórdico, neste momento, não sei se era a Suécia, se era na Finlândia, que ele no início da sua carreira, ainda antes do 25 de Abril, ele, dentro das embaixadas há um histórico, até engraçado, estás a falar de espionagem, porque eu acho que a minha recomendação vai ser sobre espionagem, que é... Alerta spoiler. Que é ele...
obviamente, muitos funcionários e adidos das embaixadas eram agentes secretos basicamente de nações estrangeiras. Isto era muito comum, ainda hoje é muito comum, ou seja, quando começou a guerra na Ucrânia, houve adidos daqui das embaixadas da Rússia que foram expulsos de Portugal e de vários países europeus, e neste caso, pronto, é um contexto muito Jean Le Carré para que eu acho que essa história é deliciosa, porque ele há um momento em que organiza um jantar na sua casa e chama pessoas tanto dos Estados Unidos como da Rússia como da Alemanha, e são todos, ele vai-se a perceber que são todos espiões, porque anos mais tarde que todos estavam todos a jantar à mesa e ele era o único embaixador. Falar em espionagens e histórias curiosas, já sabemos que vais ter uma sugestão sobre espiões, mas perguntávamos se também tens outros filmes, outras séries sobre o 25 de Abril que sejas fã. Se queres falar de algum que serviu de inspiração ou que capta o teu interesse. É assim, o meu filme favorito do 25 de Abril chama-se Ondas de Abril. É um filme franco-suíço. Não sei se já ouviram. Já passou algumas vezes na RTP. Recomendo muito. É muito divertido. Tem aquele efeito de comédia francesa. E é um filme para o qual também tenho uma ligação muito pessoal. Sem saber que tinha uma ligação pessoal, o que é aquele plot twist para mim que é ótimo, que é, eu cresci muito, meus pais viviam na Suíça durante muitos anos e eu ia muitas vezes à Suíça, e o filme retrata uma equipa, isto é uma história real, uma equipa de jornalistas de rádio da SSR, que era a rádio estatal do cantão francês na Suíça, que vieram a Portugal por coincidência e apanharam o 25 de Abril. Engraçado. E eles vêm um pouco à revelia do que está a ser a direção da rádio na altura, e o filme passa-se numa daquelas carrinhas Volkswagen típicas, absolutamente. Eles percorrem Lisboa e basicamente o filme começa com uma revolução política e acaba numa revolução sexual, por assim dizer. Okay. Que o 25 de Abril acaba de uma forma que não, provavelmente a nível histórico, está muito pouco fiel ao que aconteceu, mas eu acho que tem imensa piada. E a história é deliciosa. Eu vou só dar um detalhe, que é, eles pelo caminho, são 3 jornalistas, e isto é a história real, eles apanham um português que depois acaba por servir de intérprete para eles durante todos os acontecimentos do 25 de Abril aqui, e no final deles estarem aqui em reportagem, acaba o 25 de Abril e eles regressam a casa novamente de carrinha, e esse português vai com eles e fica em Paris pelo caminho e acaba por tornar-se ator pornográfico. O que imagina, eu adorava ter escrito esta história, era o tipo de história que eu dava um dedo mindinho para poder escrever, encontrar esta história original, ter sido eu a escrever. E agora para fazermos full circle, aqui ao início da Inês, conseguias imaginar um musical sobre o 25 de Abril na Broadway? Não conseguia. Não tenho, adoro musicais, já tivemos a falar já falei várias vezes com a Inês sobre isso, verdade. E trocar referências, mas não tenho o dom não tenho o dom do canto, obviamente, que percebe-se aqui pelo microfone, e não tenho o dom da escrita para música de todo. Acho que fica para lá a féria. Para o Lin-Manuel Miranda. Exato. Mas achas isso aí que já é quase sonhar demasiado. Isso era maravilhoso. Um Hamilton sobre o 25 de Abril. Olha, Salgueiro Maia. Salgueiro Maia. Sim. Salgueiro. Não, mas essas são as histórias que o Salgueiro. Fábio não quer. O Fábio quer as histórias alternativas. Exato, e sim. pode dar umas excelentes. Aliás, o próprio Hamilton é uma história história alternativa. alternativa. não é? Facto, é verdade. Sim. Mas achas que ainda falta contar alguma história do 25 de Abril? Acho que faltam muitas histórias. Algumas delas tenho eu em carteira para quando tiver tempo. Está a ouvir Pedro Leal neste momento? Vem aí mais um livro, mais um filme. Não, mas agora a sério, eu acho que há muitas histórias. Como é que eu ia dizer? O que é que se passou no 25 de Abril? Em linhas gerais, todos nós já sabemos, já temos o filme. Se podemos ver os Capitães de Abril, que nós sabemos qual é a história, o canon, por assim dizer. Acho que a parte interessante até desta distância temporal do que aconteceu no 25 de Abril, e a nível cinematográfico, a nível literário, até tipo estas histórias mais enviesadas, estes ângulos enviesados que surgem, que é tipo a história da Celeste Queiro, a história destas pessoas que faleceram na António Maria Cardoso, o que aconteceu dentro do Conselho da Revolução naqueles dias do 25 de Novembro já depois. Ou seja, eu acho que estas histórias é que vêm acrescentar mais densidade ao que nós temos da nossa memória pública. Só conseguimos pegar nelas agora que já passaram 50 anos, não é? Sim.
apesar dessas histórias não estarem mortas, que é essa a minha experiência. Estamos a falar de coisas com 50 anos, mas não estão de todo engavetadas. A memória vive sempre. Sim. Enquanto não estiver pelo menos concluída, não é? Eu acho que este é um debate filosófico que nós podemos ter até. Eu acho que é interessante porque nós todos aqui temos abaixo de 40 anos. Sim. Pronto. Eu acho que há um livro, agora estou-me a esquecer do nome do autor. Sei que ele é filho da Susan Sontag e sei que é o David, não sei agora o segundo nome. Eu sei que o livro chama-se In Praise of Forgetting. E ele é um livro hiper polémico que eu recomendo a leitura porque ele foi escrito pós 11 de setembro. Que ele diz que que para as pessoas que nasceram depois do 11 de setembro, o argumento dele é aplica-se ao 11 de setembro, aplica-se neste momento aos grandes eventos históricos aqui em Portugal, neste caso o 25 de Abril, que é, o argumento é que ninguém com 18 anos vai se conseguir relacionar profundamente e ter uma empatia profunda, ou seja, ter uma posição definida que tenha nascido depois do 11 de setembro. Eu acho que isto aplica-se, obviamente, é muito debatível qual é a minha vida sentimental, qual é a nossa vida sentimental em relação a um acontecimento histórico que passou, que para pessoas que o viveram e que foi sedimentou a personalidade delas, ou seja, pessoas e isso é muito evidente na forma como nós interpelamos e quando temos conversas. Todos nós já fizemos trabalhos com pessoas mais velhas, pessoas que viveram no 25 de Abril, e percebemos que a forma como eles lidam com a história é diferente como nós lidamos com a história. Sim. Isso para mim é interessantíssimo porque primeiro acho que varia muito sobre pessoa para pessoa e acho que cria expectativas muito fortes sobre o que é que nós queremos da história, porque acho que não estou a exagerar se dissermos que todos aqui nós gostamos do 25 de Abril, sentimos-nos representados pelo 25 de Abril, como é óbvio, mas a experiência emocional que nós temos em relação ao 25 de Abril é muito diferente das pessoas que o viveram. Eu sei que meus pais viveram o 25 de Abril. Se um dia tiver filhos mais tarde, vai ser mais. Eu acho que cada vez vai se tornar mais difícil esta nossa relação íntima. Vai ser um conceito mais longínquo. Um conceito mais longínquo. Da mesma forma a passagem de testemunho vai ser mais difícil. E por isso é que a história depois também se repete, não é? Sim. Como vemos agora. Ou seja, nós precisamos de novos tótems. Eu acho que nós vamos renovando tótems históricos. Ou seja, houve certamente no início da 1930. A data do 1 de dezembro teria outro impacto e canon emocional do que nós estamos aqui a falar de agora, que é o 25 de Abril, e o que é 1 de dezembro hoje. Bem, Fábio Monteiro, repórter extraordinário da Renascença e autor do livro Esquecidos de Abril, obrigada por teres vindo à nossa Watch Party, mas nem penses que te vamos deixar já fugir. É isso, vamos manter-te cativo no estúdio por mais uns instantes porque queremos saber a tal recomendação. Mas o twist é que só podes dar essa recomendação em 30 segundos. Eu vou pôr o cronómetro aqui à minha frente. 1, 2, 3. Ok. A minha recomendação é uma série, uma daquelas coisas que fica em refúgio na Apple TV, esquecidas, que o Tim Cook anda lá a injetar bilhões de dólares, mas mas depois pouca gente vê. É o Slow Horses, espionagem, o refúgio, é basicamente o refúgio do MI6 que se passa em Londres. Eu recomendo muito. Tem o Gary Oldman e o Weaving e nem que seja há uma abundância de flatulência muito grande do Gary Oldman que fazer indignar, fazer corar a orquestra da Gulbenkian. 32 segundos. Pronto, bem, e uma excelente recomendação. E pronto, eu ia dizer com flatulência, mas calhar não quero. Chegamos assim ao fim deste episódio do podcast Watch Party. Aproveito para agradecer novamente ao Fábio Monteiro pela sua presença. Podem obter os Esquecidos em Abril nas livrarias e o filme Revolução Sem Sangue está disponível gratuitamente na Max. No próximo episódio vamos ter mais um convidado para falar de cinema e televisão. Marquem no vosso calendário, já sabem, temos uma nova Watch Party todas as semanas, às quintas-feiras. Até lá podem ouvir este e outros episódios em todas as plataformas de podcast e no site da Renascença em rr.pt. Este podcast tem sonoplastia de Beatriz Garcia e Diogo Casinha, sonorização de Paulo Teixeira e ilustração de Rodrigo Machado, com apoio à produção de André Pereira e Marta Pedreira Michão.